Nós ainda não temos muita abertura para falar da sexualidade de uma forma natural e saudável, esquecendo que a sexualidade é uma parte super importante da vida de qualquer adulto e que deve ser estimulada e, desde que a pessoa tenha vontade, deve ser continuada até quando a pessoa desejar, seja aos 50, aos 80, aos 100. E acho que elas, quando contava o meu namoro à minha filha, disse, oh, mãe, isso era impossível tu gostares do pai, porque vocês não se conheceram um ao outro, e é verdade. Eu acho que os jovens agora conhecem-se até demais, porque já fazem vidas como um namoro, e acham eles que é namoro às vezes, não é? Mas pronto, isso é a juventude de agora, a nossa era completamente oprimida ali até dizer chega. E como é que se vivia o amor na sua juventude? Oh filha, aquilo era tudo a correr, porque eu não podia ir para lado nenhum sem ser acompanhada, só que depois, já quando eles depois começaram então, os meus pais a deixar, não é? Mas pronto, não era como antigamente, né? Que só davam um beijinho na igreja quando estavam mesmo para casar, não sei o quê, não. Não, íamos ao cinema e isso, mas pronto, não fui uma pessoa que tivesse assim uma grande liberdade. A Filipe é muito engraçada. Quando eu tinha a vossa idade, a sexualidade era uma coisa proscrita. Tínhamos uma igreja muito conservadora, um governo muito conservador, portanto, que era o governo naquela altura, primeiro do Salazar, depois do Marcelo Caetano, e o que isso restringia. Eu lembro-me que havia o conceito de que a mulher devia ir virgem para o casamento, e havia um olhar da sociedade sobre a mulher, e aqui nem se falava nos idosos nem nada disso, sobre a mulher de uma maneira geral, que após o casamento a sua sexualidade e a sua vida sexual era para procriar. Por mais que eu tenha intimidade. Então, se tivesse que definir o amor numa palavra ou a sexualidade, o que é que dizia? Eu não sei. Então eu não gosto de falar disso. Tenho 8 filhos. Que é amor. 8, o pai só. 8 filhos. Acabou de ter 3. Nunca mais pensei em nada. Muitas vezes vejo aqueles olhos, sabe o que é isso? Estou a dizer isso. Porque eu na minha infância sofri muito bocado. Quando era mais novo. Por isso que não. Estou muito bem assim. Sente falta? Não. Mas nunca procurou um companheiro por causa das pessoas ou porque não queria? Não, por causa que não quero mesmo. E com esta idade, é pá. Sou um caixão. Ah! Mas como é que foi? Por exemplo, teve um marido. Sim. E como é que foi essa experiência? A experiência foi muito difícil. Então? Muito difícil. Era uma pessoa muito nervosa, muito complicado, levantava muitas vezes a mão. Então não tinham à vontade, por exemplo, a falar de sexualidade? Não se podia conversar muito com ele, não podia.
Eu praticamente tive 3 filhos, era homem e mulher, era homem e mulher. Mas olha, levei tudo com paciência, levei tudo com muito sacrifício, sempre para a frente, deitava-me na cama, dormia, não me lembrava mais nada e pronto, foi assim. A palavra nunca diz-se, não é? Mas em mim, no meu ver, não ia meter mais ou menos na minha vida. Mas acha que é possível apaixonar-se por uma pessoa que tem 70, 80 anos? Não era capaz. Você não era, mas é possível. É possível, porque Mas acha que não é capaz por causa da sociedade, daquilo que os seus filhos vão dizer, ou é mesmo por si? Pelos meus filhos não. Não, porque eu tive uma abertura muito grande com a minha filha soube a vida que eu tive, o sofrimento que eu tive no noite do casamento. Tive uma noite muito sofrida, sofri muito, e a minha filha soube tudo isso e foi muito mal. Portanto, nunca entraria mais ou menos na minha vida. E sendo que há preconceitos sociais em relação ao amor, à intimidade das pessoas mais velhas? Não sei explicar. Não sei. Se eu acredito que há espaço nessa altura da vida para redescobrir a sexualidade, com toda certeza. Descobrir a sexualidade, descobrir o prazer, descobrir o relacionamento. Uma coisa que é importante da sexualidade é entender que ela pode ser vivida com parceiro, com parceira, ou ela também pode ser vivida sozinha. E muitas pacientes, ao longo do tratamento comigo, nós vamos conversando, e é interessante que eu tenho tido cada vez mais mulheres de 60, 70 anos a comprar sex toys para viverem a sua sexualidade através da masturbação, através do amor consigo mesma e descobrirem o prazer. Então, nós podemos descobrir o nosso prazer em qualquer fase da vida. Sente que conseguiu retratar a realidade pouco retratada dos leitores mais velhos? Sim, eu tenho recebido muitos e-mails e mensagens de leitores mais velhos a agradecer-me ter escrito esta história. Mulheres que agradecem por se reverem, mulheres que agradecem porque sentem que não estão sozinhas, que nunca tinham confessado a ninguém que continuam a ter desejos, mas que tinham vergonha de dizer, mas agora já não se sentem sozinhas porque sabem que há outras Helenas. E também muitos homens, curiosamente, muitos homens da faixa de mais de 70 anos que me contactam a dizer que o livro foi muito importante para eles, também por essa razão, por verem retratado uma forma de envelhecimento que não é comum. Então, para si, o que é que significa viver com uma liberdade tão ativa, emocional, como você tem com a sua idade e sem estes medos e receios? Porque tem uma história completamente diferente. Das outras avós que estão aqui. O que é para mim, eu sempre fui muito livre nas minhas ideias e no meu corpo e naquilo que eu quero, independente das pessoas gostarem ou criticarem. Nunca liguei isso. E hoje em dia também me sinto exatamente com a mesma liberdade que tinha aos 30, aos 20 e aos 40. Não dá? Eu sigo outro caminho. Portanto, acha que é possível apaixonar-se uma pessoa que tem 60, 70, 80 anos? Sim, com certeza que sim. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. É preciso que estejamos preparadas para isso. Mas não acha que há muito receio da sociedade? O que é que as pessoas vão achar? Não, eu acho que não. Eu não tenho problemas desses, nunca tive, e muito menos agora com 80 anos. E se tivesse de dar um conselho a uma amiga que tivesse medo das outras pessoas? Dizia, não, toca avançar, ir para a frente. Não interessa que... Há um poema do Vinícius que eu gosto muito, que seja eterno enquanto tudo. Não interessa. Eu digo sempre para ir para a frente. Não interessa o que é que vai suceder ou não. Há que ir para a frente e acreditar naquilo que a gente quer.
Dá mais valor a quê? É o amor dos meus filhos e o amor por mim. A única coisa que eu sinto mesmo, que é o amor que eu tenho, é por meus filhos, por meus netos. É uma mulher ainda apaixonada? Pelos meus filhos, sim.